Fala galera, eu sou o Sandro do canal Vinil na Parede, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo, não é bem uma discografia, basicamente eu vou fazer um vídeo contando a história de uma das bandas assim, mais importantes ali da década de 80, né, que é o A-Ha. Então eu já vou dizer assim, muita gente vai ver A-Ha, eu não gosto do A-Ha, e eu vou dizer pra vocês, eu também não sou um grande fã da banda não. Mas por que eu resolvi fazer esse vídeo? Primeiro pela importância que essa banda teve quando eu comecei a ouvir música, e depois quando eu li a biografia do vocalista, que é essa aqui, ó, My Take On Me, do Morten Harket. Então, juntando essas duas histórias, mais a minha história, né, terceira história, vou falar um pouquinho aqui da banda, apresentar aqui os discos e a história, né. Então foi uma banda norueguesa, né? Então na época já foi uma novidade, porque não existia uma banda da Noruega na cena. Então, o A-Ha foi estourar em 1985. O que acontecia aqui no Brasil? As bandas demoravam, os discos demoravam a chegar aqui. Então pra vocês terem uma ideia, o primeiro disco do A-Ha foi em 1985 e eu consegui comprar na época o primeiro e o segundo em 87, e o A-Ha foi estourar no Brasil em 90. Então por que eu consegui esses dois discos na época do A-Ha? Então eu já contei aqui nos vídeos anteriores que eu apesar de ser morador do subúrbio do Rio, eu estudava num colégio público lá na Zona Sul, em Botafogo. E na época tinha muita loja de disco. Pô, eu sempre gostei muito de música, e eu contei aqui também que eu conheci um amigo. Esse meu amigo eu comecei a ouvir muita música. E na época, numa dessas idas aí na loja de discos, cara, eu conheci o A-Ha. Aí o primeiro eu comprei o segundo disco, que eu vou falar depois aqui, que é o Scoundrel Days. E depois eu comprei o primeiro. Pô, anos depois, que eu já nem gostava tanto, já nem ouvia praticamente o A-Ha, foi que estourou no Brasil. Então eles vieram aqui em 89, final de 89, e vieram no Rock in Rio. Inclusive esse show do Rock in Rio foi um divisor de águas na vida da banda. A banda era formada pelo Morten Harket, eu vou chamar aqui só de Morten, né? O Magne Furuholm, que é o Max, todo mundo conhece também, e o Paul Octar, que eu vou chamar de Paul. O Morten, ele vivia numa parte da cidade, e o pai dele era médico e músico, né? E ele sempre teve vontade de seguir carreira de artista, né? E ele conta aqui no livro algumas passagens assim que você às vezes acha que a passagem não tem a ver, mas futuramente você vai entender. Então ele disse aqui que ele sofria bullying na escola, e por ele sofrer bullying na escola, pô, a gente viveu essa época, né? Que o bullying era normal, né? Qual o mecanismo dele? Ele fugia dos caras que implicavam com ele. Isso aí pra ele, futuramente eu vou falar, foi muito bom. E outra coisa, ele conta que quando ele tinha 9 anos, ele estava viajando de carro, com o pai, a mãe, quando ele presenciou um acidente de avião. O avião caiu do lado, próximo ao carro do pai dele. O pai dele, que era médico, inclusive, foi tentar salvar os tripulantes do avião. Depois eu vou contar como é que acabou essa história. Então, na época, se ouvia muito Queen, uma banda chamada Spandau Ballet, Duran Duran, eram as bandas que tocavam no cenário da Inglaterra e no cenário ali na Noruega. E a Noruega era o seguinte, tinham muitas bandas, só que a banda praticamente era restrita àquele cenário. E ele tinha na cabeça dele que ele tinha que sair da Noruega e ir para Londres. Então, a primeira grande mudança na vida aí do Morten foi quando ele estava na escola, né, e a escola dele falou que sempre estava tocando uma música, e ele ouviu uma música do Jimi Hendrix. Ele falou que aquele negócio mexeu tanto com ele, que ele foi lá, roubou o disco. Só que quando ele roubou o disco e levou para casa, ele parou de ouvir música. Aquilo ali foi um choque tão grande para ele,
que ele foi começar a ouvir música anos depois, mas ficou com o disco lá do Jimi Hendrix, né? Então ele gostava de Queen, dessas bandas que tocavam lá. Aí, quando ele começou a sua adolescência, ele já entrou, ele formou uma banda, sendo que a banda era uma banda de blues. E paralelo a isso, o Mags e o Paul tinham uma banda chamada Bridge. Então essa banda era uma banda de rock, bem famosa já na Noruega, e era conhecida, tocava nos bares, tocava no rádio. E o Morten foi assistir um torneio em que essa banda Bridge estava participando. E o Morten disse que aquele torneio estava no papo. A banda Bridge do Mags e do Paul ia ganhar tranquilamente. Mas o que aconteceu? No dia da final, sem explicação, a banda que tocava um determinado tipo de música, tinha suas músicas próprias, foi tocar um blues e perdeu o concurso. Aí o Morten, né, que não conhecia os dois, na saída chegou no Mags e falou: cara, como é que vocês fizeram isso? Vocês tocaram esse tipo de música? Vocês estavam com... E ele falou que a expressão do Mags era meio assim, de não estar acreditando. Só que aí é o seguinte, quando terminou esse torneio, o Morten e o Mags foram caminhando em direção às suas casas e começaram a conversar como se fossem grandes amigos. E aí o Morten falou pra ele que ele tinha vontade de fazer uma banda, ele tinha essa vontade, né? E aí começou ali uma amizade, então eles foram conversando quase 2 horas, né? E já marcaram para se encontrar futuramente, 2 dias depois. Aí, lembra da história do avião? O Morten falou: pô, quem é teu pai? Não, meu pai morreu. O Mags vira para ele e fala: meu pai morreu num acidente de avião. Aquele acidente de avião que o Morten presenciou com 9 anos, que o pai dele tentou salvar. Olha só a vida juntando os dois, né? Aí nisso ele disse que o Mags ficou abalado com essa notícia, né? Que ele tinha presença. Ele falou que aí ele sumiu. Bom, quando eles decidiram realmente se juntar e ir para Londres, o Morten, que é o vocalista, pensou: pô, conversou com ele, a gente precisa chegar em Londres com músicas, né? Porque se a gente chegar lá sem dinheiro, sem nada, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir nos manter lá. Então eles foram para uma cabana de um tio do Paul, ficaram lá isolados, e nesse período aí houve a composição de grandes músicas, que eu vou falar aqui, ó. Então nesse período foi composta Take On Me, Hunting High and Low, Scoundrel Days, Looking for the Waves. Muitas dessas músicas aqui não entraram nem no primeiro disco dele, entraram apenas no segundo. E aí, o que eles fizeram? Eles precisavam de um nome para a banda, então tinham várias propostas, até que um dia o Mags tinha um caderno de anotações. E nesse caderno de anotações ele ia anotando as ideias das quais eles compunham as músicas. E o Morten passou e viu uma exclamação lá, ah! Tipo assim, ah! E ele propôs esse nome. Ele, pô, que a gente não põe esse nome na banda. É um nome que não tem um significado, não tem língua, é um nome fácil, né? Ele não é norueguês, não é inglês, não é português. E futuramente se escolheu esse nome da banda. E aí eles foram para Londres, né? E tudo que começou a mudar quando eles apresentaram a música desse primeiro álbum aqui, que era Take On Me. Então esse aqui é o primeiro álbum deles, de 85. Né? A música que tocou porque tocou nas rádios, e principalmente na MTV. E ele conta o seguinte, que essa música Take On Me, ela foi lançada 2 vezes, não fez sucesso, e numa terceira vez ela foi totalmente modificada, e eles começaram a trabalhar com um produtor que levou essa demo para os Estados Unidos.
Na verdade não levou para os Estados Unidos, ele levou para um produtor de uma gravadora que levou para os Estados Unidos. Cara, quando o cara começou a tocar essa música, ele falou, cara, essa música tem futuro. E eu começou a ouvir as outras. E o engraçado é o seguinte, o A-ha começou ali em 83, 84, ele falou que eles só tinham, e era uma percepção que eu tinha na época, né? Então eu já falei aqui em alguns vídeos que eu gosto muito o quê? De banda ao vivo. Porque na minha mente é o seguinte, ó, se a banda não toca ao vivo, pra mim é uma banda totalmente montada. E essa era a visão que eu tinha do A-ha. Eu, Sandro. Então ele falou que eles se reuniram para tocar para esse produtor. Aí foi tudo bem, tudo deu certo. Ele falou que depois dali eles foram tocar de novo. Só em 1986 e final de 86, início de 87, quando começou a turnê desse disco aqui. Olha só, né? Aí sim, eles montaram a banda, só que eles falaram, cara, a gente não tem medo, a gente sabe tocar, são músicas nossas e após essa turnê, nessa turnê desse disco aqui, eles já começaram a tocar músicas que entrariam no segundo disco deles. Que é esse aqui, ó. Que pra mim é um dos melhores, é o Stronger Days. Né? Isso aqui é o seguinte, pessoal. Isso aqui parece uma tela, uma pintura. Isso aqui não, isso aqui é uma cratera de um vulcão no Havaí. Né? Antigamente não se tinha essas facilidades de você... Então ele falou que eles estavam cansados da turnê, mas tiveram que tirar essas fotos aqui, 4 horas da manhã, na cratera de um vulcão no Havaí. Pô, e são belas fotos mesmo. E esse disco aqui, pessoal, diferentemente do primeiro, né, eu já tinha essa visão. É um disco mais rock. A primeira, praticamente, o primeiro disco não tem bateria, são baterias eletrônicas, né? Bateria de sintetizador, né? E ele falou que esse segundo disco aqui, pô, é um disco bem mais cool, e eu, por exemplo, é um disco que é a música que eu mais gosto. Né? Então aqui tem Stronger Day, The Swing of Things, I've Been Losing You, que foi o single da época, né? Cry You, que foi outro single. Soft Rains on April. Então ele disse que a gravadora na época não gostou muito desse disco aqui. Porque ele queria o quê? Uma repetição do primeiro disco, né, que teve vários sucessos. Então o primeiro disco, o primeiro single foi Take On Me, como eu falei. Depois foi Train of Thought. Depois foi Hunting High and Low. Que foi outra música que explodiu, estourou a banda. E por fim, The Sun Shines on TV, que explodiu nos Estados Unidos. Mas eles estouraram nos Estados Unidos, hein? E aí quando eles estavam nos Estados Unidos com esse primeiro disco, antes de lançar o segundo, aí surgiu o primeiro problema. Eles se manteriam nos Estados Unidos, porque se eles tivessem se mantido nos Estados Unidos, a banda poderia se tornar maior do que ela foi. Só que não. Por exemplo, o Paul, que é um dos compositores, queria Estados Unidos. Porque ele tinha uma namorada lá. Já o Morten e o Megs queriam voltar para Noruega e para Londres. Né? Acabou que ficou o Morten morando em Londres, o Megs morando na Noruega e o Paul morando nos Estados Unidos. Mas isso aí nunca impediu. Então foi lançado o segundo disco, muito bom. Só que, como eu disse, a gravadora não gostou, queria um disco como o primeiro. Bom, aí, após passar dessa turnê, onde eles ficaram exaustos, começou a gravação do terceiro disco, que é o disco que eu menos gosto, mas foi o disco que fez mais sucesso, que praticamente estourou a A-ha aqui no Brasil, que foi esse aqui, ó. Esse aqui é até de época. Stay on This Road. E eu vou falar pra vocês, cara, tem anos que eu não ouço esse disco, porque tocou exaustivamente. Então eu posso citar aqui, ó, próprio Stay on This Road.
Blood That Moves the Body. It's the way we feel tonight. The Living Daylight, que eu vou falar, que é a música do 007. You Are The One. Então aí, né, o próprio Morten diz que aqui o A-ha já estava assim, eles já, apesar de eles não brigarem, né, aqui, esse terceiro disco aqui, já aparece muito o Morten como um dos compositores. Basicamente as outras músicas, quem compõe eram os dois, né? O Max e o Paul. Então começou aqui a aparecer meio que assim, ele fala até no livro que era tipo assim, eles tinham atritos velados, ninguém brigava, ninguém falava nada, mas cada um tinha um entendimento de como a banda devia ir, como a banda devia ser, né? E após o lançamento desse show, eles vieram a primeira vez no Brasil, que eles vieram para o show da Praça da Apoteose, e em 91 eles vieram para o Rock in Rio. Depois eu vou falar sobre o Rock in Rio, em que ele dedica 2 capítulos do livro dele, né? Diferentemente ali do Queen, que não falou assim, nós tocamos no Rock in Rio. Ele disse que aquele show do Rock in Rio no 91 foi um divisor de águas para ele, o Morten, né? Então, indo ainda na sequência, o próximo disco que eles lançam é esse aqui, ó, que pra mim é o melhor disco, né? E ele fala que esse disco aqui, a própria foto da capa, ele representa o que se passava na banda. Eles vestidos assim meio que de qualquer jeito, selvagem. O Morten diz que ele lá atrás, porque ele achava que ele não era um dos principais da banda, os outros em pé, numa visão meio que de comando entre eles, né? E esse disco aqui, ele, apesar de eu ter, tem músicas aqui que, pô, tem Cry in the Rain, que é uma regravação do Early Brothers. I'll do my crying in the rain. Tem Early Morning. Early morning, 8 o'clock beside, waiting for that blue. Early morning. A Call Your Names, Land the Frame. Cara, esse disco aqui pra mim é o melhor disco do A-ha. Então até aqui eu acompanhei o A-ha, né? Então, esse disco aqui, ali marcava o início do fim. Foi um fracasso, meio que um fracasso de venda em comparação com esse aqui, né? Mas ali já notava que o A-ha estava prestes a estourar, a acabar. E foi com esse disco aqui que eles vieram em 89 e vieram no Rock in Rio. Então no Rock in Rio ele disse, né, ele gostava muito de, um pouco antes dele do Rock in Rio, o que ele fez? Ele pegou, o Morten e um amigo vieram para o Acre, para Rio Branco, entraram na selva, porque lembra que eu falei para vocês que ele sofria bullying? Então ele falou que ele desenvolveu uma técnica de sumir, ou seja, de não ser percebido. Por quê? Porque ele era famoso, a vida dele estava toda exposta, e ele falava, cara, eu não tinha tempo para nada. O que ele fez? Ele foi pro Acre, alugou um avião, começou a andar com esses 2 amigos no meio da selva. E ele já gostava de natureza, né? E ele disse que foi, assim, libertador, né, essa viagem. Até que lá pro 5º, 6º dia ele foi reconhecido e teve que fugir também. Então, pessoal, após esse disco aqui, né, após o Rock in Rio, digo, o Morten foi o maior público que eles tocaram na vida. Eles tocavam em teatro, foram tocar para 190 mil pessoas. Então ele falou assim, que aquele show, o palco era grande, ele ficava num lugar, o Max ficava a 50 metros deles, o Paul mais 50, ele falou assim, na verdade aquela disposição ali era mais ou menos o que a banda passava. A gente apesar de ser bem, a gente estava distante, entendeu? Então aqui ali ele falou que quando acabou aquele show, ele pensou assim, cara, alguma coisa vai mudar. Aí eles gravaram, logo depois esse disco aqui, que é o Memorial Beach. A partir daqui, pessoal, eu só conheço as músicas porque eu tenho alguns DVD de show que eles tocavam e eu gostei. Então, por exemplo, esse Memorial Beach,
Eu conheço Move to Memphis e Cold Stone. Por quê? Porque o A-Ha acabou em 2006, eles acabaram, e em 2010 eles reuniram para fazer a turnê desse show, dessa turnê aqui, ó. Que foi meio que uma volta para fazer só essa turnê, né? Lembram que eu falei que eles gostavam muito desse disco aqui? Então praticamente esse disco aqui ao vivo de 2010, das 10 músicas aqui, 7 estão aqui. De tanto que eles gostavam desse disco. Que eu disse que era o disco mais cru, que eles mais gostavam, tá? E em 2000 eles lançam outro disco, é esse aqui, Man on Earth, Major Sky, que tem muita música legal, mas eu só conheço por quê? Porque eu tinha esse show aqui, ó, Live at Valhalla. Cara, esse show aqui é muito legal. Então ele tem músicas aqui como Velvet, que eu não conhecia. Summer Move On. A Wish I Care, tem uma mulher cantando com ele. Tudo desse disco, Man on Earth, Major Sky. Aí, depois em 2002 eles lançam Lifelines, né? Que é a música Lifelines eu só conheço porque recentemente eles lançaram esse unplugged aqui. Just follow your lifeline through. Então vejam que apesar de eu ter parado de acompanhar, de comprar disco, de ter os discos, indiretamente eu acabei ouvindo as outras músicas. Aí em 2005 eles lançam Analog, que tem a música Over the Troops, que também tem aqui. Lógico, deve ser uma versão diferente. Não conheço a versão, só conheço essa versão aqui. A beautiful farm on the top of the hill. Over the treetops fly, birds in the sky. Aí em 2005 praticamente acaba a banda. E eles ainda lançam Foot of the Mountain, que é esse aqui, que também eu conheci pelo Unplugged. E aí em 2010 tem essa turnê aqui, e pouco depois eles resolvem voltar. E eles resolvem voltar e já gravam esse disco aqui, Casting Steel, que eu não conheço, não gostei da música. E fora esse, pessoal, eu tenho o Unplugged em LP, né? Que é um dos unplugged que eu vou dizer pra vocês, cara. Tirando as músicas novas, que eu não conhecia, que foi muito bom pra mim, eu assim, achei que eles modificaram muito as versões originais, né? Então, pô, Take On Me, por exemplo, a própria Hunting High and Low, Stay On These Roads, que eu acho a música chatérrima, né? Scoundrel Days, e eles tocam aqui The Killing Moon, que é do Echo e Bunnymen, cantada por ele e pelo vocalista do Echo e The Bunnymen. Under the moon I saw you, so soon you take me. Wait up against your will, through the thick and thin. Pra fechar eu vou falar a história lá da música The Living Daylights, né? Hey, drive where we go. I swear my nerves are so. Como eu falei, foi na época a produtora do filme do 007 escolheu uma banda e praticamente a banda que eles escolhessem a música ia estourar. Aconteceu isso com o Duran Duran, com a Will to Kill,
Aconteceu com 2 outros cantores que eu não lembro o nome. E na época foi o seguinte, tipo assim, o A-Ha já era uma banda bem famosa. E como é que era essa escolha? Eles indicavam a banda e a banda meio que tinha que trabalhar para eles. O A-Ha não concordou. Ah, não. Se você quiser, a gente vai compor uma música para vocês. Se vocês quiserem, beleza. Então ficou meio essa coisa e acabaram que contrataram o A-Ha. E foi feita a The Living Daylights. Só que aconteceu o seguinte, tinha um produtor que das coisas que ele queria é que o nome dele constasse como produtor da música. E a música não era dele. Isso aí foi uma guerra. Só que o A-Ha disse que... O pessoal do A-Ha falou assim... Tiraram o nome do Meg, ficou só o Paul e esse cidadão que eu esqueci o nome dele. Compuseram a música fez um grande sucesso. Só que o que aconteceu? No dia do lançamento do filme, ia até a apresentação do A-Ha cantando essa música. Só que o A-Ha estava em excursão pelo Japão. Aí os produtores do 007 falaram, não, é só cancelar o show do Japão. Ele falou, a gente não podia cancelar. Pô, era um show que já estavam marcados há tempos, todos os ingressos vencidos. Então o A-Ha disse, a gente não vai. Pô, aí o A-Ha não foi. Foi um escândalo na época, o pessoal queria saber por que o A-Ha não estava. Em resumo, foi o primeiro e único filme do 007 que o início do filme tem uma música que é a The Living Daylights e o encerramento eles botaram outra, né? Mas isso aí serviu para quê? Para ainda mais aumentar a fama da banda, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha. Espero não ter ficado grande, mas eu não contei tudo que tinha aqui. Isso que eu contei foi que tinha no livro e outras pesquisas que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado, né? Como eu disse, não é uma banda que eu acompanho, mas eu tenho os discos aqui. Lembra ali a minha infância. Tá ok, pessoal? Muito obrigado aí pela audiência. Até a próxima.